Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Café das Sabidonas especial, onde tem troféu, tem história. Hoje nós estaremos recebendo uma profissional incrível aqui para compartilhar um pouquinho da sua história conosco. Nós tivemos a segunda edição das profissionais destaques aí do curso Fórmula Home Care. E nós recebemos mais de 200 casos clínicos. Vocês não têm noção da loucura que foi. A banca de avaliação enlouqueceu. Ainda não foi finalizada porque foram muitos casos clínicos e são muitos critérios que nós levamos em consideração. E algumas já foram direto para a reta final. E uma delas é a Silvia, então tenho o maior carinho de recebê-la aqui hoje. Para conhecer um pouquinho mais da história, um pouquinho da trajetória, um pouquinho dos desafios aí, dores e amores que a Silvia compartilha conosco da nossa área. Deixa eu ver se ela já está por aqui, gente. Calma aí. Bom dia, meus amores, bom dia. Tanana, bom dia, Cris, maravilhosa! Gente, hoje eu acordei com a sensação de que eu estou mais online do que no off, entendeu? Só essa semana nós fizemos 3 lives aí, gente. Que doideira. Deixa eu ver se eu acho a Silvia aqui, se a Silvia já me deu um alôzinho. Enquanto isso, Silvia, se você estiver por aqui, já me dá um alôzinho que eu mando aqui, tá bom? Bom dia, Keila. Inclusive, meninas, se vocês perderam algum episódio aí do Café das Sabidonas, vocês conseguem escutar pelo Spotify. Então, basta digitar lá Café das Sabidonas. Já começa a seguir o nosso Spotify também. Avalia o nosso Spotify, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Faz com que o nosso conteúdo possa chegar a mais profissionais aí. E no YouTube também, caso você queira assistir o episódio, você consegue assistir pelo YouTube. E também se inscreva no nosso canal. Nós estamos chegando muito perto da nossa primeira meta que eu estabeleci. Falta bastante para nossa primeira... Falta bastante não, né? Já estamos mais da metade. Eu coloquei a primeira meta para 10 mil inscritos. Nós estamos com 7.600 lá, então eu conto com cada inscrição de vocês no nosso YouTube, porque isso é muito importante para o nosso trabalho, tá bom? Olha, a Silvia já está por aqui. Vamos lá para a câmera aqui. E esperar a dona Silvia. Hello, maravilhosa! Bom dia! Deus, ainda bem que eu me arrumei minimamente aqui, gente. Silvia, seja muito bem-vinda ao nosso Café das Sabidonas especial, onde tem troféu, tem história. É uma honra, um prazer enorme te receber aqui. E eu queria que tu me ensinasse a falar teu sobrenome. Bom dia, Grazi, bom dia a todas. É uma honra mesmo, né? Tinha que se arrumar minimamente, porque é um evento. E muito grata por estar aqui. O sobrenome é super fácil, é como se escreve e se lê. Então é Silvia de Vigílio mesmo, sem complicação. Eu sou toda trabalhada com sobrenomes que às vezes eu fico assim, não vou pronunciar, vou esperar, porque eu tenho um Sim, gente, muito confuso. Falei, não, eu prefiro que as alunas me ensinem ali. Então, bem-vinda, dona Silvia. obrigada. Começasse falando para as meninas aí a tua profissão, a cidade de onde tu atua e um pouquinho já de quem é a Silvia aí para as meninas. Sim, então, minha profissão é esteta cosmetóloga, tenho a graduação nessa área e diversos cursos de aperfeiçoamento. Sou de Curitibano, Santa Catarina, região serrana aqui de Santa Catarina, bem friozinho. E somos vizinhas, então, né, Grazi, aí de estado. Já acompanho a Grazi, sou aluna dela aí há bastante tempo. Eu até estava um pouco perdida do começo se tinha sido pandemia ou pré-pandemia, mas foi nessa época, 2019 para 2020. E na área de atuação de estética eu já estou aí há 13 anos, Nossa, mulher, bastante tempo! bastante tempo. Quantos anos tu tem? Eu odeio falar. Esqueci, né, de falar, 33 anos, completei agora esse mês. Que legal, tu entrou na faculdade ainda, tu começou na área ainda antes do que eu, né? Que Sim, super novinha. 13 anos e já é muito Sim. tempo, né? Hoje tu tem teu próprio espaço, tu atende em clínica, como é que funciona isso? Isso, hoje eu tenho meu próprio espaço, já atuei em clínica, salão de beleza, em equipe, né? Mas hoje eu estou sim
no meu próprio espaço aqui na cidade. Trabalhar em equipe é um desafio, né, Silvia? É, eu sempre falo que sinto falta de algumas coisas, né, da companhia das meninas, de estar ali, né, em grupo mesmo, tem essa parte muito gostosa, mas também é um desafio, então eram profissionais de diferentes áreas, e a gente tinha um pouco de tudo, cabelo, né, era mais até para salão de beleza do que clínica mesmo, então foi um desafio, mas tudo vem para somar, né, na nossa carreira profissional, mas hoje eu estou na clínica, hoje sozinha. Perfeito, não, e é um desafio mesmo. Lidar com pessoas já é um desafio. A gente cresce Sim, muito, né? Com outras profissionais, a gente aprende uma com as outras ali, mas é um grande desafio. Qual foi, a tua principal motivação para abrir o teu próprio espaço? O que que te motivou a isso? O que que tu achou que alguma coisa ali não estava fechando com os teus princípios ou com o que tu queria a longo prazo, assim? O que que te despertou teu próprio negócio? Que também é um desafio, a gente vai falar disso, né? Mas qual foi sim. o passo aí? Exatamente, Grazi. Como você mesma disse, algumas coisinhas não faziam mais muito sentido, então eu fui priorizando também pelo conforto da paciente, por um ambiente um pouco mais silencioso. Então era bem numa avenida bem movimentada e a clínica, a minha sala ficava mais na frente, bem próximo da rua. Então, buzina de carro, freada de carro, aquela loucura assim, né? Então, eu percebi que em determinados momentos aí não tinha aquela coisa da paciente poder se desligar, de ter um relaxamento maior, aquele ambiente mais gostoso. Então, esse já foi um dos motivos. Eu sempre estava ali meio que sondando um lugar um pouco mais calmo. Essa questão também de não ter aquele burburinho, sabe? Aquela movimentação muito de salão de beleza mesmo, né? Aquele entra e sai, aquela coisa assim, aquela loucura. Eu tinha minha própria sala, claro, mas acabava, às vezes ficava um ambiente, né? Então, também pensando em acolher melhor essa paciente, nesse sentido. Aí fui procurando salas, fui procurando novos ambientes e deu tudo certo, né? Consegui encaixar num lugar bem legal hoje, tanto que é uma das coisas que os pacientes mais falam, da facilidade, como é um pouquinho, é no centro da cidade, mas não no ponto bem movimentado. Então elas sempre falam, ai, como é bom aqui, dá para escutar passarinho cantando, é fácil de estacionamento, sabe? Essas facilidades assim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né, por ter passado por essa experiência para chegar aqui hoje. Não, vai nos tirando da nossa zona de conforto. Eu acho que primeiro a gente começa a ficar incomodada. Eu, logo depois que fechei a minha primeira estética lá atrás, eu fui atender numa sala que era dentro de um estúdio de pilates. E as meninas são maravilhosas, elas foram perfeitas, porque eu estava numa fase super complicada da minha carreira e elas, assim, me abraçaram ali. Sim. Mas era barulheira, elas eram muito animadas, então o som era muito alto. E eu ficava assim, gente, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, acho que o primeiro ponto começa a nos incomodar, para nos tirar da zona de conforto. E eu acho que aqui a gente precisa de uma dose extra, né, de coragem, de acreditar naquilo que nós estamos Sim. fazendo e dar o passo, né? Que Deus vai lá e senta o degrauzinho. Só que se a gente não der o passo, a gente estaria lá nessas salas aí até agora. E isso faz toda a diferença para a experiência completa do paciente Com também, né, certeza. Silvia? Uhum. São os mínimos detalhes aí. Falando já um pouquinho sobre negócio, né? Tu encontrou um pouco de duas coisas, sobre consulta e sobre posicionamento. Tu encontrou, desde que tu foi para tua sala, né? Tu já começou a cobrar por consulta, tu já cobrava antes, tu encontrou dificuldade de se posicionar nesse mercado em relação a isso. Olha, eu sou a Silvia, eu faço consulta de saúde estética, eu cobro tanto. Como que foi esse início assim para ti? Sim, então, no começo não cobrava, Grazi, e tinha dificuldade nesse posicionamento, inclusive. Ontem, até na tua live com o Silvio, né, o meu xará aí, tava vendo vocês falarem justamente sobre isso, sobre essa coisa que a estética veio carregando, de tem que ser assim, aquela tradicional estética, né? Nós somos desse tempo, porque 13 anos de atuação, a gente acompanhou toda essa mudança. E desse tempo do protocolo, do compre esse kit e sai aplicando, né? Na faculdade fui instruída assim, inclusive. A gente vem com isso de que, nossa, se não for desse jeito, não vou conseguir precificar. Se for mais caro, elas não vai ter adesão. Cobrar por consulta, meu Deus, aqui tem 40 mil habitantes, então imagina, né?
tudo assim, aquele medo de realmente se posicionar e de colocar, olha, é um serviço e ele será cobrado. Então, no início foi difícil, por muito tempo fiz de forma gratuita e foi assim que eu fui observando. Então, eu ia atendendo as pacientes ali no procedimento, principalmente a limpeza de pele, né, que por muito tempo a gente via como a porta de entrada, né? Foi com a Grazi que eu aprendi, não é a porta de entrada, né? Por muitas vezes essa pele não está nada apta para uma limpeza, porém acabávamos fazendo e durante ali a limpeza, no pós, ali antes da paciente ir embora, eu orientava, ia falando e de repente quando eu vi ela já estava me perguntando de tudo. Tá, mas e aí? E depois eu faço qual é o próximo passo? Que produto vem antes e depois? E aí eu me pegava ali meia hora a mais de forma gratuita, oferecendo todo o meu conhecimento, dando muito além do que somente aquele procedimento. Então foi ali que eu pensei, opa, tá errado, né? Não dá, gente, não dá para continuar assim. Não, ao mesmo tempo veio Fórmula Home Care, né, para me despertar todo esse conhecimento e esse start mesmo, né, de dizer não, agora chega, tá na hora de cobrar por esse serviço. E quando você se sente segura para cobrar por esse serviço, quando você sente que já tem autoridade e conhecimento, você perde o medo de cobrar, porque as pessoas vão de fato reconhecer o teu trabalho, ver o resultado e você vai estar entregando algo valioso. Então, por que não cobrar? E a partir desse momento foi tudo muito natural. Então, eu já coloquei ali na minha, né, tabela ali de serviços como realmente um serviço, primeiro. Então, até hoje, né, existe muito essa cultura, a paciente procura já pedindo por limpeza, por peeling. Então, eu dou toda a introdução, né? Também tenho o meu material, meu PDF sobre a minha consulta. Tem muitas vezes uma adesão facilitada, muitas vezes não. Elas vêm com muito questionamentos. Ainda isso existe muito, principalmente aqui. Mas depois que ela passa a entender, e aí você vai explicando, você vai dando orientação, elas percebem o quanto é crucial, é necessário fazer isso, né? Inserir esse procedimento primeiro. Então, essa sim foi a virada super de chave, assim, tanto na minha carreira. Isso traz muito mais, como eu falei, segurança para o teu procedimento, para o resultado que vem depois, porque você conhece de fato a tua paciente, né? Coisas mínimas, né? Como o uso de medicamentos, se ela trabalha ao ar livre, em ambiente fechado, quando eu explico do uso ali do protetor solar, meu Deus, elas ficam, não acredito, sabe? Coisas mínimas, detalhes, né? Mas que eles fazem toda a diferença. Então, sem dúvida, foi o Fórmula que me deu potencial para isso, né? A cada aula, até mesmo nas lives gratuitas, né? A semana da cosmetologia. Quantas ali que, enquanto eu não tinha comprado o curso, sentava lá, né? A Grazi e o Silvio na sala, né? Até brinquei na entrevista que sou desse tempo, né? E sempre batendo nessa tecla, né? Valorizem o trabalho de vocês nesse sentido. Então, a partir do momento que eu fiz isso, mudou tudo. E isso é a gente aqui revela a nossa idade, né? Que horror. Agora a gente já falou que a gente tem 33 anos, mas a nossa pelinha tá de menos, inclusive não precisa dizer, né? Mas a gente acompanhou e a gente está fazendo parte de uma era de mudança da nossa área. E isso é muito incrível, né? Uma era de revolução mesmo, sabe? E a minha equipe, inclusive, fala muito isso, né? Porque a gente trabalha com um marketing digital, enfim. E é diferente tu falar sobre cosmetologia personalizada, sobre posicionamento, sobre consulta, do que tu simplesmente ir ali vender um curso de limpeza ou de peeling. Limpeza e peeling, todo mundo sabe o que que é. Agora, isso que nós estamos fazendo, que é movimentar esse mercado, mexer nesse mercado, isso incomoda, inclusive outras pessoas, né? Então, aumentar esse nível de consciência durante muito tempo é aquilo que eu falei, gente, sozinha eu não vou conseguir, mas se cada uma se posicionar dentro da sua cidade, olha que incrível isso para a área, sabe? E eu acredito que é isso que nós estamos passando de dificuldade hoje, de ainda receber pacientes querendo direto a limpeza, querendo direto o peeling. As profissionais que estão lá no início da graduação hoje já não vão passar daqui a um tempo, porque isso nós estamos já preparando esse terreninho para elas, entendeu? Então, nós já estamos se movimentando muito, as pacientes já estão entendendo o quão é importante passar pela consulta, que isso faz total diferença. E isso
um movimento gigantesco do mercado, assim, que nós estamos fazendo parte, isso é tão gostoso, isso é tão gratificante, né? Eu fico e claro, existe uma dificuldade, porque assim ninguém fazia antes, né, Silvia? Então a gente começa a Exato. criar, se perguntam assim, nossa, mas da onde que tiraram isso? Consulta estética, o que que elas estão pensando que são aqui, gente? E aí a gente trouxe toda uma mudança, apresenta resultados e aí a gente começa a movimentar. Sobre isso ainda, sobre a questão da consulta, personalização, né? Eu vejo que tu já também desenvolve teus próprios produtos cosméticos aí. Quais foram os primeiros produtos que tu desenvolveu e qual foi a tua maior dificuldade e facilidade em questão de produtos personalizados? Sim. Então, acredito que os primeiros foi o básico que funciona, né, Grazi? Que eu via dificuldade quando elas precisavam procurar isso no mercado. Que seria o sabonete, então, o higienizante e os hidratantes. Ali foi o pontapé inicial para dar entrada para os outros, para depois um produto para a área dos olhos, para depois um produto para os lábios e assim por diante, né? De repente começou a aparecer peles atópicas, e meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Porque, né, os casos vão aparecendo, a gente vai vendo tamanha demanda que tem, o quanto a cosmetologia dá conta de fato disso, sem medicamentos. Então, os primeiros foi ali os higienizantes, os hidratantes. Aqui faz bastante frio, é região serrana. Então, eu sempre me identifiquei muito isso com o teu conteúdo, pelo fato de onde vocês também estão, porque é muito parecido isso. Do clima, a pele vinha muito danificada, então a gente já começou a atuar ali logo quando veio a pandemia, então foi um boom, assim, porque elas precisavam cuidar da pele em casa, né? Não estavam podendo vir na clínica e eu pensei, e agora, né? Como que a gente vai inserir? Então foi mais uma oportunidade de colocar ali. A dificuldade no início, Grazi, acredito que por essa variedade tão grande que a gente tem no mercado de ativos, né? Essa diversidade tão grande. Então, ali através do curso me deu muito suporte para isso. Hoje a gente sabe, como você sempre fala, quanto mais você estuda os ativos e se familiariza, conforme eu vou atendendo a paciente, vai falando, já vai imaginando, vou colocar esse, vou colocar esse. Porque tem aqueles que são coringas, que são multifuncionais e que eu pensava, entre esse e aquele, na dúvida, esse aqui não vai dar errado. Claro que teve erros no sentido assim, nunca aconteceu alguma intercorrência, nada grave. Porém, um exemplo de um ativo ali que possa às vezes ter sensibilizado. Um ativo de repente clareador, eu coloquei numa concentração que eu acreditava que aquela pele ia suportar. De repente a paciente só citou, Silvia, eu tô sentindo isso e aquilo. Então eu já dava ali para ela o aporte, olha, tenta usar uma noite sim, uma noite não. Ia introduzindo para ela dessa maneira. Então, como é uma diversidade muito grande de ativos, no começo a gente fica mesmo um pouco perdida, né? Por mais que você estude eles, você fica um pouco insegura, né, nesse momento. Mas é realmente algo que com a prática, conforme a gente estuda em cima deles, vai entendendo melhor cada pele, como ela vai reagindo, você vai se tornando mais segura na hora de formular também. Então, hoje já faço isso muito mais tranquilamente do que no início. Sim, com certeza. Não, no início é uma bagunça. A gente olha aquele monte de princípios ativos e a gente pensa assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui. É muito Sim, princípios. Como é que eu vou entender sobre a concentração? Como é que eu vou saber o pH? Gente, hoje eu falo isso com um pouco mais, eu ainda falo um pouco mais de facilidade, porque, claro, isso faz parte do meu dia a dia. Mas no início eu falei, gente, pH, concentração, aquilo me dava muito. Sabe a Nazaré que fica pensando aquela. É que eu vou fazer? sim, E aí aquilo me quebrava a cabeça, porque são muitos princípios ativos, são muitas lâminas que a gente precisa entender e ler, até você entender que cada profissional vai trabalhar com uma gama específica ali de princípios ativos, por mais que a gente tenha uma infinidade, e saber jogar com aqueles princípios ativos. E tu citou uma coisa aqui muito interessante, que sim, é normal no início a gente às vezes pesar a mão na concentração, pesar a mão ali no pH daquele produto, né? Pesar ali na combinatividade muitas vezes de alguns ácidos um pouco mais arriscados, isso é comum, faz parte, a gente está também desenvolvendo ali. Mas o que saber fazer, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, tu isso. saber exatamente que foi ele que sensibilizou. Eu sei que foi. Eu sei que eu pesei a mão aqui. O que eu vou fazer a partir disso?
E eu acho que esse conhecimento também traz a segurança pra gente. Ó, eu sei o que aconteceu aqui, eu sei o que eu vou fazer depois. Então, por mais que às vezes eu sempre deixo pra arriscar na pele do Silvio, porque o Silvio tá aqui, né? Então, até hoje, daqui a pouco lançou um aplicativo e eu vou fazer um creminho novo pro Silvio, entendeu? Vou pesar a mão ali, vamos ver. Só que a gente já vai vendo, mas acho que o segredo de tudo é saber o que fazer logo depois, né? Porque Isso. tem o conhecimento sobre a fisiologia, se a gente tem o conhecimento sobre barreira cutânea, estrato-córneo, onde age, o que acontece, você bateu o olho, você já sabe o que, que você precisa correlacionar ali. E isso traz uma bagagem gigantesca, né, Com Silvia? certeza. Buenas. Eu queria perguntar sobre outras profissionais, né? Tu é aí de Santa Catarina, que tu falou que é da região serrana. A gente nunca foi pra Serra de Santa Catarina. Quero depois dicas aí. Com Eu acho lindo. Eu certeza. Uhum. tenho um albinho salvo no meu celular só dessa região aí. Eu acho linda, É maravilhosa. lindo. Muito. Se tu foi uma das primeiras profissionais a começar a atuar dessa forma aí na tua região, se já tem outras profissionais também que trabalham com a questão da personalização, né? Tu já fez pós-graduação também, né, Silvia? Já fez Sim, pós. eu iniciei, eu não terminei Tá. ainda. Aham. E também é na área da cosmetologia bem específica, ciência e cosmetologia. Na minha região, quando eu iniciei, já com cosmetologia personalizada, nós não tínhamos ninguém ainda. Hoje tem outras colegas profissionais que estão atuando. É, é algo que aos pouquinhos tem chego. Nós vemos em outras regiões aqui, Grazi, do estado mais comum, região litorânea, em outras regiões já é algo muito difundido, mas para nós aqui ainda é tudo muito novo. Ainda eu vejo que tem uma colega na mesma cidade aqui que está atuando também, mas ainda tudo aos pouquinhos. E isso, como que tu sente sendo a primeira? Não dá aquele gostinho, tipo assim, agora é o que vem depois, né, amor? Com Aqui não dá. certeza. Vocês que vão chegando, por favor, Sim, dizem ali. exato. Traz um posicionamento e eu garanto que tu também serve de inspiração, né? Eu vejo que tu também já dá palestras aí na tua cidade, já tá movimentando esse mercado. Eu acho isso tão lindo, porque eu falo, uma vez que nós detemos esse conhecimento, por que não passar para frente? É quase que uma obrigação para com outras profissionais e para com a sociedade, com as pacientes, eventos e tudo mais, sabe? Então, quando eu vejo vocês lá com o microfone, eu falo assim, gente, estou aqui aplaudindo. E isso dá um quentinho no coração também, né? Como que tu se sente também sendo inspiração para essas colegas que estão chegando aí? Tu sente que a concorrência atrapalha, melhora? Qual é a tua visão em relação a isso? Sim, Grazi. Então, eu acredito que foi, né? Apesar da cidade ser pequena, aí, como eu falei, 40 mil habitantes, mas eu não conhecia nada parecido nem mesmo na nossa região. Aqui, alguém que atendesse dessa forma. Talvez aquela consulta dermatológica onde prescreve, ele, olha, você vai manipular produto tal. Mas dessa forma, né? O skincare personalizado através de uma consulta, né, eu fui a primeira a trabalhar dessa maneira, como a Grazi falou, né? Sim, a gente se sente feliz, honrada por dar esse start, mas é bom também ver colegas trabalhando com isso também, até porque valoriza ainda mais, né? Mostra o quanto essa área tem potencial. Então, em relação à concorrência, sobre a live de ontem também, né, deu para tirar vários gatilhos em relação a isso. É algo para a gente estudar, algo para a gente se inspirar. Sempre procuro ver dessa forma. Se de repente a paciente procurou aquele serviço, o que será de diferente que tinha nela? Não só da nossa cidade ou região, mas a gente se inspira em outros profissionais de outras localidades. Então, eu vejo de uma forma boa, Grazi, para que a gente continue a expandir esse mercado, né, que tem muito potencial, que, como a gente, né, sempre escuta aquela frase que o sol nasceu para todos, então eu penso que para cada uma de nós existe aí um círculo de pacientes diferentes, pessoas que vão se identificar com a tua maneira de atender, né, vão se identificar com você ou vão se identificar com outra pessoa. Então, eu vejo de uma forma bem positiva para que continue espalhando por aí, né, a cosmetologia personalizada. Não, é aquilo que eu digo. Uma coisa é nós fazermos só nós alguma coisa, outra coisa é o posicionamento coletivo de toda uma área. Quanto mais concorrentes, maior a expansão da nossa área, maiores são as possibilidades
de ganhos financeiros, né? Porque daí a gente sabe como é que funciona o mercado, o estudo de concorrência, precificação, e aí já é uma guerra entre profissionais, né? No bom sentido, mas é um movimento gigantesco do mercado e isso é muito benéfico para todo mundo, né? A gente precisa saber lidar e trabalhar com os concorrentes sem, né, ficar paranoico ali, mas trazer o benefício disso para os nossos negócios. E sim, o sol nasceu para todos, né? Não à toa, a nossa cosmetologia ela é um assunto tão vivo, tão infinito, sabe? Nós temos alunas, inclusive é uma profissional destaque aí do curso Fórmula Home Care, assim como tu, dão palestras, dão outros cursos também. Eu fico assim, gente, isso é fantástico. É. Quem sabe, se cada uma falar o mesmo tempo, se a gente pegar aqui o assunto sobre cosmetologia, eu vou falar de um jeito, a Silvia vai filtrar aquilo ali, já vai trazer de uma forma diferente, porque cada um tem a sua essência, cada um tem a sua verdade, seus princípios para passar. Eu acho isso fantástico, eu viro fã de vocês, porque eu adoro acompanhar todo esse crescimento e todo esse desenvolver profissional. Só nós sabemos agora, carregando esses 33 anos nas costas, Silvia, eu tô apavorada com a nossa idade, mas tudo bem. Sim. Só nós sabemos da dificuldade que foi acompanhar tudo isso e se movimentar e mudar, porque uma coisa é nós entrarmos numa área que já segue assim, numa área fortificada, por exemplo, uma área da odonto, né? Que, pô, uma área muito forte, profissionais se ajudam, sabe aquela coisa? E a gente entra num mercado, a fisioterapeuta dermatofuncional também, né? Silvia passou por muitas transformações ali na área. É uma área unida, porém, pero no mucho, né? Então, a gente passa por muitas coisas ali que a gente precisa se moldar ao mercado. Então, esse crescimento, todos esses caminhares aí dentro da área, tem que ter muita resiliência. Eu acredito que tenha que ter muito a cabeça centrada no que você realmente quer fazer. E a gente vai se moldando também ao longo do nosso negócio. Eu lembro na tua entrevista que antes tu disse que também trabalhava com várias coisas, né? Porque eu acho que no Sim. início isso é muito comum também. A gente vai trabalhando com vários mercados para entender, esse aqui eu gosto, mas eu não gosto muito, eu faço porque me dá um dinheirinho aqui, mas eu gosto mesmo é desse. Só que eu ainda não ganho muito dinheiro com isso. O que a Silvia fazia antes de tratamentos estéticos aí? Sim. É profissional polvo, né, Grazi? Um pouco de tudo, um pouco de tudo, e não vou mentir que um pouquinho de medo, né? Mas viver só disso e agora, será que vai dar certo, né? Então eu trabalhava corporal, eu já nunca me identifiquei muito, já nunca foi aquela paixão, assim, já senti que não era pra mim. Porém, como eu sempre gostei muito da parte de relaxamento, óleos essenciais, eu sempre tentei agregar isso no procedimento facial. Eu pensei, por que não, então, a parte de relaxamento, mas era exclusivamente esse serviço para corporal. Então, muitas vezes, até mesmo a paciente ali relatando na consulta que tinha ansiedade, que tinha um histórico, então eu acabava também introduzindo ali dentro daquele processo de tratamento dela. Então, ela ia fazer os procedimentos faciais, mas ali no meio daquelas sessões eu sugeria uma massagem para ela ter um maior relaxamento, enfim. Porém, com a demanda que o facial foi pedindo, o próprio, eu sempre falo, né? O tempo que a gente precisa para estudo, porque para sentar, formular, né? Eu já não encontrava mais tempo para isso, porque aí você faz um pouco de tudo, né? Então, corporal foi a primeira coisa que eu eliminei ali. Tinha alguns outros serviços também que entravam nessa tabela ali que eu acabei parando justamente por essa demanda, depilação, entre outros, né? E fiquei somente com o facial. Dentro do facial, além dos tratamentos faciais e da cosmetologia personalizada, é um método que é a epilação egípcia com linha. Também foi um dos primeiros e na cidade que eu comecei a realizar quando recém-formada ali. E acredito que casa muito, porque já é um método que também não agride a pele delas. Então, elas mantêm a pele íntegra, fazendo essa epilação com a linha. E sempre que já estou avaliando uma pele, de repente um melasma, ou algo assim, independente do quadro ali, já vejo que está sensibilizada. Por muitas das vezes eu perguntava, você faz algum método, né, de epilação, é, cera, entre outros, e aí já comentava, então eu já aproveito dessa oportunidade para também apresentar esse serviço.
E dentro também desse serviço, por que não já inserir a cosmetologia no pós daquela epilação? Então eu falo, sem cosmetologia eu não vivo, porque mesmo em outros serviços, eu coloco ela ali, eu introduzo ela ali. Porque às vezes a paciente vem para essa epilação, que pode ser o rosto total, ela quer tirar de todo o rosto, aí aquela pele chega vermelha, sensibilizada. Então eu já pergunto: você fez algum procedimento recente? Passou por alguma coisa? De repente, ah, sim, eu tô usando um azelã lá em casa. Então, eu já aproveito a oportunidade para trazer essa paciente para consulta, né? Hum. Então, eu vejo assim que hoje é muito benéfico para mim, é um serviço que casa, um procedimento casa com o outro, porém, eu precisei. Opa, meu nicho é facial. Não dá mais para fazer de tudo, porque realmente você não consegue, pelo menos no meu caso, né? Eu não conseguia me dedicar para aquilo. Sempre foi a minha paixão, a área que eu dizia, é isso que eu quero fazer, como você mesma disse, né? Então, a partir do momento que eu optei por seguir com o facial, as coisas só facilitaram, né? E sim, dá para você lucrar muito com o teu nicho específico, né? Que você escolher para seguir. Não só dá, como a gente, como somos aí mais de 5 mil profissionais espalhadas pelo mundo, porque eu lembro agora tu falando sobre isso, né? Sobre dar para alocar como profissional, eu cheguei a ficar emocionada. Porque o que acontece, Guria, lá no início, como a nossa área facial é o seguinte, todo mundo queria muito, na nossa época, né? Agora a gente parece uma avó falando. Mas vamos, na nossa época, lá quando nós estávamos na graduação, eu não sei tudo, mas eu sempre ouvia muito isso das professoras. Facial é uma área que todo mundo gostava, né? Mas elas diziam assim, ai, facial é a cereja do bolo. Mas para ganhar dinheiro, você vai ter que trabalhar com o corporal, porque com o corporal Isso. pacotes mais caros. E eu falei assim, gente, mas se é a cereja do bolo, por que, que eu não posso só trabalhar com a cereja? Por que, que eu tenho que trabalhar com o bolo inteiro? E aquilo foi me incomodando. E um dia eu fui comprar o meu primeiro equipamento, que é a minha Derma Skin, e que a minha avó me deu de presente. Enfim, ela, ó, tu tem até tanto pra gastar. Naquela época já era caríssimo, né? Eu falei assim, meu Deus, eu tenho tanto pra gastar, vou lá ver os equipamentos. Quando eu cheguei na loja, o rapaz falou assim, não, mas olha só, isso aqui não vai te dar dinheiro. Tu precisa de um equipamento de corporal, porque isso, o equipamento de corporal vai te trazer fechamento de pacotes e tal, tal, tal. Aí eu falei assim, eu disse, não, eu só tenho esse dinheirinho, você não tá entendendo. E eu não posso pegar esse dinheiro e investir numa parcela e assumir todo um. Não, gente, eu tenho esse dinheirinho, eu vim pra fazer isso, não me distraia. Eu falei assim, não, eu vou levar o meu equipamento que eu queria. E, gente, aquilo ali foi uma mudança tão significativa na minha mente de dizer assim, cara, as pessoas, os vendedores, os professores, eles não estão enxergando o mercado como daqui a pouco eu estou enxergando esse mercado. E tudo bem, cada um tem as suas crenças, as suas limitações, mas eu não vou cair nisso aí, não. Inclusive, esse dono dessa loja, hoje ele é meu amigo da área aí, né? Já me convidou para palestrar e tudo mais. Eu sempre lembro dessa história. Tu lembra? Quase que tu me desviou do meu próprio caminho. Mas Exato. é muito isso, as pessoas trazem crenças, né, das suas próprias Isso. ali e acabam que muitas vezes enxergam tudo que tem por trás. E hoje não, hoje com o nosso trabalho, graças ao nosso trabalho de toda a comunidade, eu não falo isso só do Fórmula Home Care, gente, não sou tão petulante assim. Claro que a gente abriu muito mercado aí, mas tem muitos outros profissionais, professores, né, que já falavam disso também e ajudaram a desenvolver todo esse mercado de estética facial para que outros profissionais entendessem, ó, são nichos. Tem nichos e subnichos e o meu nicho é esse aqui. Incrível isso. Falando Exato. um pouquinho, Silvia, sobre custos, dinheiro, né, investimentos aí. A gente sabe que para abrirmos o nosso próprio local, a gente tem que desembolsar uma mascarinha. Organização financeira, é muito investimento que a gente traz ali, a gente consegue se organizar para que a gente consiga fazer as coisas da forma correta. Mas falando em questão de personalização de produtos, tu já trabalhava, quando tu abriu o teu espaço, tu já trabalhava com a personalização ou tu abriu o teu espaço trabalhando com produtos industriais? E se tu notou uma redução em questão de diminuição de custo de investimento em produto, porque os kits, a gente sabe, são caríssimos, né? A gente tinha na nossa época, a gente tinha um monte de kits, lançavam aqueles kits, eu ficava louca, eu precisava comprar, a gente ia nos congressos aí com aquelas sacolas lotadas de um monte de produto, limitados de certa forma.
Então eu queria entender isso. Quando tu abriu o teu espaço, tu já tinha, e se tu notou essa redução de custos aí também. Sim, Grazi. Quando eu abri, não trabalhava ainda com a cosmetologia personalizada, eram os kits mesmo, né, os produtos ali. E engraçado que eles geralmente eles vêm em quantidade bem grande, é potão ali, né? Mesmo para facial, você vê aquelas quantidades assim. Então, com certeza, aderindo à cosmetologia personalizada e inserindo isso melhorou muito essa questão desse custo de manutenção quando a gente fala dos produtos ali que você está utilizando. Porque às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas se eu for personalizar para cada paciente ou ali para cada tipo de pele, atendimento, é muito produto. Mas é tão legal porque você pode fazer ali 30 ml, 60 ml, monodoses, as possibilidades elas são infinitas, né? Então, com certeza, otimiza muito em relação ao financeiro da tua gama ali de produtos que você vai ter a oferecer. Fora que muitas coisas eu estudo primeiro o caso e aí eu vou ver o que eu investi. Então, você fecha ali determinado plano de tratamento. Eu sei que a minha paciente ela vai passar por uma limpeza, um microagulhamento, isso, né, conforme cada etapa do tratamento. Quando ela chegar no microagulhamento, eu já vou me planejar para as monodoses, para fazer essa encomenda, você já se planeja financeiramente em tudo, né? Em relação à precificação também do teu serviço. E aí lá na frente, o mais legal que eu acho, o produto chega fresquinho. Você falou isso, é demais, né? Elas se sentem muito mais especiais, valorizadas, porque aquele produto foi feito exatamente para o uso dela em Uhum. cabine. Isso torna a experiência assim muito mais incrível. Vejo por nós, né? Como a gente gostaria de ser atendida, vendo que lá no frasquinho tá escrito lá que foi feito para paciente, né? Especial ali. Claro, nem todo atendimento é necessariamente você fez um produto para aquela paciente, né? Ali um exemplo do microagulhamento, que eu acho que ele é bem específico, mas diversos produtos ali você consegue manipular e ter ali para o teu uso em cabine, colocar ali com uma validade um pouquinho mais extensa, tudo você combina ali, né, com a tua farmacêutica e com certeza melhorou muito essa parte. Hoje de produtos industriais eu tenho, mas mínima coisa. Em comparação com antigamente, que era aquela bancada cheia ali, é mínima coisa mesmo. Não, e desperdício de produto, né, Silvia? Porque Desperdício. seja de facial, como tu disse, a gente recebia aqueles produtos enormes e lá no início a gente não tem tanta demanda de pacientes assim. Então eu dispersava muito produto vencia, não dava conta de utilizar e aquilo tudo volta para o meio ambiente. E vem toda uma outra questão envolvida aí também, né? Então, além da redução de custo, a otimização realmente daquele produto, sabe? Hoje eu trabalho muito com, claro, a personalização de produtos skincare, sim, mas que nem tu disse, é a personalização do tratamento. Então, às vezes, que eu preciso de um sabonete muito específico. Eu não vou mandar manipular 150 ml de um sabonete. Eu vou lá e mando fazer ali em 20 ml, 30 ml, porque é só para o tratamento, sabe? Então isso reduz muito o custo. Financeiramente falando, a gente consegue se organizar melhor, porque normalmente a gente vende o tratamento e depois a gente compra o produto, então a gente recebe na frente. A gente pode pagar o nosso fornecedor parcelado, que estende mais o nosso. Então, assim, mexe em todo o mecanismo dentro do nosso negócio. Pode parecer besteira, mas é uma troca muito significativa que mexe em toda a estrutura do nosso negócio aí. Essa foi uma das primeiras coisas que eu notei. Eu sempre trago também a redução de materiais descartáveis, porque nos produtos da indústria, a gente acaba tendo muito aquele passo um, dois, três, e aí tu vai tirando mais algodão, mais gás, mais não sei o que, mais aquilo. E quando a gente trabalha com uma personalização, já não tem tanto isso. Então também tem uma redução bem significativa em descartáveis, apesar de eles terem um valor um pouco menor, mas tudo isso influencia, né? Quando a gente tem o nosso próprio negócio, meu amor. Eu sempre dizia isso para as minhas pacientes, eu tinha o menu da beleza. Tu tem o menu da beleza, Silvia? Sim, eu tô desenvolvendo agora essa parte. Aham, eu sempre coloquei uns agradinhos ali para as minhas pacientes, mas agora que eu tô fazendo algo bem específico ali, com ativos, né, com algo mais interessante ali para Ai, elas. depois me conta. E aí, Sim. não, eu tinha o cappuccino, né, funcional e tal, e eu sempre falava, olha, é uma dose. Eu sempre falava para as minhas pacientes,
claro, né? Olha, uma dose não me pede a segunda, entendeu? Porque a gente sabe exatamente o custo daquela dose do café. Sim, exato. As pacientes mais antigas acabam virando nossas bestes, assim, tem liberdade. Mas é porque quando a gente tem o nosso negócio, a gente sabe o custo de cada coisinha que tá ali, de cada folhinha de papel. Então, claro que tudo isso influencia. Buenas, dona Silvia, quero saber aí sobre seus projetos, que você puder compartilhar, claro, né? Mas se você tem palestras agendadas, cursos, mentorias, como que as pacientes podem te encontrar aí, telefones, Instagram? Hora do merchan, vambora. Então, Grazi, você até falando sobre isso, também já lembrei de outra questão, né, do trabalho do atender online. Então, esse mercado também da cosmetologia personalizada me proporcionou o atendimento online. Então, eu comecei assim, por pacientes que são daqui da cidade, porém foram morar fora, foram estudar fora e elas já não conseguiam ter o contato vindo aqui no consultório. Então, foi onde eu inseri também o atendimento à consulta online e somente, né, através da cosmetologia já ter ótimos resultados com elas, independente de onde elas residam, né? Então, eu tenho aumentado também a demanda do atendimento online no Instagram, ali tenho o contato. Tenho sim projetos futuros aí para essa parte da mentoria e de como a Grazi mesmo compartilhou de você passar adiante o teu conhecimento. Quem está ao meu redor me conhece, muita gente pergunta e pede, você ensina sobre isso, você dá curso sobre isso, já participei de alguns mini cursos, eventos na cidade, isso sim, mas tudo ainda muito começando, engatinhando. E você nota que quando as pessoas estão te pedindo é porque talvez você tenha um dom para essa área, né? Uma facilidade, e eu gosto mesmo de ensinar. Por que não, né? Vejo aí uma oportunidade também muito incrível de passar esse conhecimento. A gente está estruturando como fazer, né? De que forma fazer, mas é sim um projeto aí futuro, não tão futuro, até bem breve. Não, tem que ser E conte comigo, tá bom? Me chama ali, eu te ajudo a estruturar, mas assim, tem que ser esse ano, porque o ano de 2025, inclusive ontem, ó, recebi mensagens da astróloga. Papa astral aí do ano, mas é um ano de realizações do fazer, né? Do sim, materializar aquilo que estava lá na gavetinha, no caderno de anotações, é o ano de materializar. E aqui a gente precisa da coragem. A única coisa que a gente precisa é aquilo que eu falei no início, dar é o passo, verdade. colocar o cimentinho. Então tem muitas. Claro que a gente cria 1 milhão de bloqueios e medos e tudo mais, mas tu tá pronta, Silvia? Tu tá... Vambora, entendeu? Quando eu puder te ajudar, teria o maior prazer do mundo aí de alçar, te ver alçar esses voos aí também. Obrigada. Mas 5 anos da realização, eu quero esse projeto na minha mesa, inclusive já vou colocar a data para a senhora me mandar o escopo. Ai, não, agora com essa pressão vai sair, vai sair. Não tem Ó, jeito. a Tainá tá aqui, foi a Tainá que inclusive mandou a leitura do meu mapa, ainda nem respondi os áudios dessa mulher, gente, meu Deus. Eu preciso responder, mas ela que me dá as minhas orientações seguindo o mapa e eu acho isso muito chique. Ai, segundo a minha lua, entendeu? Exato, Grazi, é isso mesmo. Só o que falta realmente muitas vezes é essa dose de coragem, né? A gente sempre se coloca muitos muros. Ai, mas tem isso ainda, mas aquilo ainda. E na verdade a gente chegou onde chegou hoje já enfrentando tudo isso. A gente não tinha infraestrutura no início, nem todo o conhecimento que se tem hoje. E se chegou é porque dá certo, né? Então realmente falta muitas vezes essa dosinha de coragem, mas quanto mais a gente está alimentada assim de segurança mesmo, autoridade na área, e você sabe o que está fazendo, as coisas vão fluindo, né? Com certeza, logo você vai É, ver aí essa movimentação. a gente aprende muito no caminho, Silvia, a gente aprende muito, né? Isso, Ele se tornou o que ele é hoje, porque eu aprendi muito no caminho. Ele não era assim lá, né? Imagina quantas turmas já foram aí, né? Olha o que ele é hoje. Então nós nos desenvolvemos enquanto profissionais, o nosso conteúdo, a gente vai entendendo realmente qual é o nicho, qual é a abordagem, sabe? Só que você precisa fazer para entender, né? Qual é o passo que você precisa dar ali. Foi um prazer enorme te receber aqui. Tu é uma pessoa muito doce, uma profissional muito leve. Eu amei. Eu quero super as dicas aí de Santa Catarina também. com certeza.
do mundo na tua carreira profissional e na tua vida pessoal. Tu já é mãe, Silvia? Ainda não, olha ela maravilhosa. Sim, sou mãe da Clara. A Clara tem 2 aninhos. Uma figurinha, uma mocinha muito inteligente, é um doce, maravilhosa. Tá dormindo. É, Aqui, né? Como é o desafio da maternidade? Vamos fazendo um parênteses antes de terminar aqui, porque eu ainda não sou mãe. Eu fico sempre postergando, entendeu? E eu gosto de entender isso. Qual foi o teu maior desafio durante a maternidade? Tu já tinha o teu espaço, claro, na época. Como que tu equilibrou tudo isso? já tinha, até nem mencionei isso, né, Grazi? Mas eu vejo a maternidade de duas formas quando a gente fala da vida profissional. Pode ser a tua maior barreira ou o teu maior impulso, né? Porque a gente faz, tudo que a gente faz tem eles no meio, né? Dos teus projetos, do que você pensa em melhoria, a gente pensa muito neles, no futuro deles. Então foi esse divisor aí. Te impede no início, principalmente, enquanto eles são ali bem pequenininhos, né? Fiquei um bom tempo, alguns meses afastada do consultório, das atividades, me dedicando ali integralmente a ela. E aos poucos a gente foi ajustando a rotina para eu voltar para os atendimentos, claro que tudo muito aos poucos. Ela ainda é um bebê, né? Digamos, tem 2 aninhos. Então, até hoje, minha rotina eu tive que modificar a minha agenda, ajusta aqui, ajusta ali, reduz os atendimentos para poder dar conta da demanda toda. Mas graças a Deus tudo foi se ajeitando para isso, mas é mais desafiador, porque aí você tem que dividir todo o teu tempo, né, entre casa, marido, ela, filha, com as atividades ali que você precisa e a dedicação no teu trabalho. Então, também por um bom tempo eu fiquei bem off daqui, bem off dos estudos, dessa rotina. Eu creio que há tempo para tudo, então era necessário que eu me dedicasse mais integralmente à casa, ao lar e a eles, né? Como ainda acontece até hoje. Só que conforme o tempo vai passando, a rotina ela vai melhorando, a gente vai colocando cada coisinha no seu lugar, né? Então hoje eu consigo ter uma melhor rotina de consultório, de estudos novamente, e resgatando isso, né? Uhum. Mas sim, é mais desafiador, porém é muito gratificante. Eles são a razão das nossas vidas, né? Uma É foto por eles. para depois, me irmã. Mando. Ela é maravilhosa. A liberdade também de horário, né, Silvia? Tu falou ali sobre a Sim, consulta online. Acho que isso te trouxe também uma quebra de barreiras geográficas. Tu precise estar fisicamente no teu espaço, mas te dá a possibilidade de faturar daqui a pouco estando ali com a Clarinha do lado, né? Faz a consulta estando ali. Então, acho que isso traz uma liberdade de horários, quebra essa barreira geográfica, te traz mais qualidade de vida, tempo de qualidade, né? Ao lado com da certeza. incrível. Ai, tô apaixonada nessa história. Foi um prazer enorme aí, seja sempre muito bem-vinda. Conte comigo para o que tu precisares de verdade, estarei sempre aqui. E se tu tiver uma mensagem final aí para as colegas da área, fique à vontade. Obrigada, Grazi. O prazer foi meu. Sou muito grata por essa oportunidade. Como eu falei, são anos, né? Anos no Fórmula, anos acompanhando essa mulher maravilhosa, que eu me inspiro, que eu me espelho muito. E o que eu tenho para dizer para as meninas com base na minha história, é isso. A estética facial, ela tem muito potencial. A cosmetologia é um universo aí que pode abrir um leque, assim, para trabalhar com muitas coisas de uma forma muito diversificada. Trouxe assim para minha vida exatamente essa liberdade de definir o meu horário, definir a minha agenda, poder ter o tempo de qualidade que eu tenho com ela, com a minha família. Então, abre um leque enorme de possibilidades. Vai aí da nossa dedicação, do quanto que a gente deposita, né, de dedicação nesse universo, mas ele com certeza nos recompensa muito e foi o Fórmula que me trouxe toda essa bagagem, né, para poder trabalhar dessa forma com segurança. É isso, Grazi, que eu tenho para deixar para elas. E muito, muito obrigada. Amei, muito obrigada. Sinta-se sempre em casa aqui. Espero te receber mais vezes aí também. E bora tirar esse projeto do papel que esse ano vai. Bora. É isso aí. Sabidona, obrigada pela presença de vocês, pelo carinho aqui com a Silvia. Peço que vocês entrem agora lá no Instagram da Silvia, deixem muito carinho para ela, mandem direct, comecem a seguir a Silvia aí também para a gente movimentar cada vez mais esse mercado. Uma ótima sexta-feira para vocês e nos vemos no nosso próximo café. Beijo, Silvia! Beijo.